Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ligações iônicas. Bom, quando eu era criança, eu tinha curiosidade de saber pelo que as coisas eram formadas. Uma delas, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Olha lá o nome, cloreto de sódio. Sim, gente, quando eu falo em cloreto, logo me vem à cabeça átomo de cloro. Quando eu falo cloreto de sódio, vem o nome do elemento químico sódio. Exatamente, eu tenho ali uma união entre cloro e sódio para formar esse composto, a qual eu chamo de composto iônico, denominado cloreto de sódio, ou também conhecido popularmente como sal de cozinha. Mas o que leva o cloro e o sódio se unirem para formar esse composto? Está aqui a chave do questionamento sobre o que é uma ligação iônica. Olha lá, pessoal, na tabela periódica dos 118 elementos, aproximadamente uns 6 elementos, eles encontram-se num estado ao qual nós chamamos de estabilidade. Um átomo é considerado estável quando ele tem na distribuição eletrônica 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio e do hidrogênio. Lá na tabela periódica, no canto esquerdo, tem um grupo que é chamado de grupo dos gases nobres. São eles o hélio, o argônio, o xenônio, o criptônio e o randônio. Esses elementos químicos, com exceção do hélio, eles possuem 8 elétrons na última camada e são considerados estáveis. Os outros elementos, que não são estáveis, precisam alcançar a estabilidade. E para que isso aconteça, eles vão ter que se ligar entre si para que, doando e recebendo elétrons, por exemplo, possam alcançar isso ao qual eu chamei de estabilidade, possuir 8 elétrons na última camada. O sódio, por exemplo, que está aqui na família dos metais alcalinos, na primeira coluna, ele tem 1 elétron na última camada. O cloro, se vocês perceberem, está na penúltima coluna, lá na família dos halogênios, ele tem 7 elétrons na última camada. Tanto o sódio quanto o cloro não estão estáveis, mas eles podem alcançar a estabilidade. Primeiro, entendam aqui a distribuição disso que eu acabei de citar. Se aqui fosse representado o átomo do sódio, vocês iam perceber que ele teria 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. Se fosse o cloro, nós teríamos 2 na camada K, 8 na camada L e mais 7 na camada M, demonstrando que tanto o sódio quanto o cloro não alcançaram a estabilidade. Eles precisam se unir, doar e receber elétrons para que eles possam alcançar esse fenômeno tão importante que é serem considerados estáveis. A distribuição eletrônica que eu acabei de apresentar ali, proposta por Niels Bohr, pode também ser compreendida no diagrama de Linus Pauling, onde nós observamos lá os elétrons sendo distribuídos e a camada de valência. Pois bem, quando nós falamos então em ligações iônicas, nós falamos sobre doação e recebimento de elétrons, pois foi o que aconteceu entre sódio e o cloro. O sódio, ele tinha 1 elétron na última camada. O cloro, 7 elétrons na última camada, a camada de valência. Eram átomos. Porém, para tornarem-se estáveis, eles se transformaram de átomos e íon. O que é um íon? Íon é quando um átomo ganha ou perde elétron. Ele se transforma em íon. O sódio, por exemplo, ele perdeu 1 elétron. Portanto, ele perdeu o único elétron que ele tinha na última camada dele, a antiga camada M. Agora ele passou a ter a camada L como última e, coincidentemente, a camada L tem 8 elétrons. O cloro, ao receber 1 elétron, ele também se transformou de átomo em íon, para íon. Esse íon aqui é um íon negativo, porque ele recebeu 1 elétron. O íon negativo eu chamo de íon ânion. O íon que doou 1 elétron e ficou com carga positiva maior, eu chamo de íon positivo, também chamado de íon cátion. No caso, o íon cátion é o sódio, o íon ânion é o cloro, como está demonstrando ali nas minhas legendas. A ligação que ocorre entre íons diferentes, entre íon cátion e íon ânion, dão origem a um composto iônico. Acontecem por ligação iônica e originam um composto iônico. Nesse caso, o cloreto de sódio, ou também denominado sal de cozinha. Tranquilo? Pois bem, meus alunos, nesse vídeo
nós falamos sobre ligações iônicas. Eu espero que vocês tenham gostado e fica aqui um grande abraço, até a próxima.